Olá, talvez esse vídeo está sendo gravado especialmente para você. Eu quero que você reflita bastante sobre isso, sobre a importância de aquietar a alma para ouvir a voz de Deus. Eu sei que na sua angústia, na sua ansiedade, você está esperando que Deus se manifeste, que Ele fale com você do jeito que você acha que Ele tem que falar, a partir dos padrões que você criou aqui. E você tem tentado correr de um lado para o outro, esperando que essa resposta chegue até você. Talvez você tenha até se sacrificado de fato, fazendo coisas que têm desgastado seu corpo físico, seu emocional e tem também te deixado ainda mais ansioso para ouvir uma resposta de Deus. E hoje eu te convido a relaxar, acalma um pouquinho, apenas ouça o que talvez pode ser um direcionamento de Deus para você. Tem uma história que eu acho muito interessante, a história de Elias. O capítulo 19 é um ensinamento bíblico sobre como nós devemos lidar com as dores emocionais, com os adoecimentos emocionais, com os transtornos mentais que nós lidamos ao longo da nossa jornada. Elias foi um dos homens, teve a trajetória mais significativa da Bíblia. Elias falou que por 3 anos não ia chover na terra e por 3 anos não choveu. Ele tinha uma aliança bacana, profunda com Deus. Mas Elias também adoeceu, Elias também desgastou emocionalmente. Elias também lidou com um transtorno tão terrível que fez Elias perder a vontade de viver. Naquele momento de angústia, naquele momento de dor, tudo que Elias queria era ali, deitado debaixo do pé de zimbro, morrer. Sim, ele saiu, trilhando por um caminho que ele não daria conta de voltar. Ele foi para o meio do deserto, sozinho, sem comida e sem água. E foi ali debaixo daquele pé de zimbro que ele deitou e pediu para Deus a morte, numa oração silenciosa talvez. E foi ali naquele pé de zimbro que Deus parou para escutar qual era a inquietação de Elias. Nesse primeiro momento, ouviu calado, não deu nenhuma resposta e não falou nada. Mais tarde, Elias recebeu um pão que, acredito eu, tinha todos os nutrientes que Elias precisava para tratar a parte orgânica. Sim, tem transtornos que atingem o corpo e nós precisamos da medicação para curar a parte orgânica, para produzir os neurotransmissores que o nosso organismo não está produzindo. Afinal, nós temos que contextualizar e entender que Elias estava já há 3 anos com alimentação muito ruim. Afinal, havia ocorrido ali um episódio de 3 anos sem chover, então a alimentação deles mudou muito por conta das ausências, de alguns produtos que eles não conseguiram cultivar. E foi nesse cenário, nessa estrutura orgânica pós 3 anos sem chover que Elias estava. Seu organismo gritava pelas ausências das vitaminas que o corpo já não produzia. Então, talvez a ausência de B12, de vitamina D, ferritina baixa, tudo isso deixou Elias apático, principalmente após um desgaste emocional. Ao erguer ali os altares, ao presenciar aquela situação, ele erguendo um altar para Deus, tentando atrair a presença de Deus para mostrar que havia só um Deus em Israel, e os profetas de Baal erguendo um altar para Baal. Então, toda essa confusão gerou um desgaste também mental e emocional. Mas, enfim, no auge do seu desespero, Elias ali recebe de Deus um pão quentinho, pão com água também. E a ordem é: alimenta. Ele alimenta, cuidando da parte orgânica, cuidando do corpo, e recebe a ordem de dormir, de descansar. Ele descansa. Depois, ele recebe uma outra ordem. Após dormir um sono profundo, ele recebe a ordem de caminhar por 40 dias no deserto. Atividade física. Ele estava ali fazendo aquela atividade física para cuidar também da parte orgânica. Depois disso, Deus leva ele para um penhasco. Ali em cima do monte, e ele fica ali sobre
aquela rocha escondido ali por um período dentro de uma caverna, e depois Deus chama ele para sair ali no monte, que Deus iria se manifestar para ele, que Deus iria se apresentar para ele. Nesse momento, Deus estava restabelecendo também, né, a estrutura emocional e também espiritual de Elias. Deus estava ajudando ele a reorganizar as suas emoções e a reorganizar o seu propósito. E a primeira coisa que Deus faz é ouvi-lo novamente. Ele repete a mesma história que contou da primeira vez. Deus ouve, mas ele ainda não estava preparado para uma resposta. E nesse momento, Deus chama ele para conversar. E ele sai para conversar. E a primeira coisa que ele vai ver vai ser um vento. Em um primeiro momento, ele imagina, Deus está nesse vento. Afinal, na história de Jó, ele havia lido. Na história, Deus se apresenta para Jó no redemoinho. E Elias fica ali, esperando Deus se manifestar no redemoinho. Mas Deus não estava no redemoinho. E ele continua ali. E vem um terremoto. Mais tarde, para Paulo, Deus iria falar no terremoto. E Deus havia falado também em Êxodo, através do terremoto, no monte que fumegava. Mas, nesse momento, o terremoto vem e Deus não estava no terremoto. E Elias continua ali naquela expectativa de ouvir Deus falar. E vem um fogo. Elias lembrou, Deus havia falado com Moisés no fogo. Só que veio o fogo e Deus não estava no fogo. Todos os padrões que estavam instalados na mente de Elias com relação à forma de Deus se manifestar e falar, trazendo algo grandioso, havia se esgotado. Deus não havia utilizado nenhuma das referências que havia estabelecido aqui na mente de Elias para comunicar com Elias. Só que de repente, começa uma brisa suave. E agora, na quietude da brisa suave, Deus começa a falar com Elias. O que tens, Elias? Aquele desgaste todo, aquela inquietação toda na qual Elias estava, precisava de uma brisa suave para ajudá-lo a acalmar e reconectar-se consigo mesmo. E é nessa brisa suave que Deus pergunta mais uma vez, o que tens, Elias? E Elias vai repetir novamente a história que ele já havia repetido 2 vezes. E ali começa o tratamento, a terapia de Elias. Porque ao falar pela 3ª vez, ele vai ouvir uma direção de Deus. Deus vai ajudá-lo a refletir que ele não era o único a sofrer com aquela dor que ele estava sofrendo. Deus também vai ajudá-lo a entender que havia mais de 7.000 pessoas que também estavam lidando com o mesmo desafio. Só que além de restaurar a alma, além de curar a alma ferida, além de ter utilizado do exercício físico e do pão para restabelecer a parte orgânica, Deus também vai curar o espírito de Elias, porque a doença de Elias tinha atingido o corpo, a parte orgânica, tinha atingido as emoções, a mente, e tinha atingido também o propósito, o espírito. E Deus vai dar um novo sentido para Elias, vai direcioná-lo para o seu propósito, para a sua missão. E agora, diante da sua nova missão, Elias prossegue em sua caminhada. Tinha mais 3 pessoas para ele ungir. E aquele homem que tanto pediu a morte vai vivenciar algo maravilhoso. De acordo com a história, é um dos seletos homens que não viu a morte, foi arrebatado. O que eu quero dizer para você nesse momento? Eu sei, os desafios que você está lidando, talvez tenham levado você a buscar uma resposta de Deus em muitos ambientes, em muitos lugares. Talvez Deus esteja sussurrando para você agora. Aquieta sua alma. Eu estou no controle. Tem muitas pessoas experienciando situações similares a que você está experienciando. Você não está sozinho, você não é o único a sofrer tudo isso que você está sofrendo. Mas olha como eu tenho te sustentado ao longo da sua caminhada.
Pare para escutar os pequenos milagres e os grandes livramentos que eu tenho te dado em toda a sua caminhada. Não é agora que eu vou deixar você morrer sozinho. Eu continuo com os mesmos propósitos e os mesmos planos para a sua vida. As minhas promessas para você ainda estão de pé. Você continua sendo único para mim. Sinta Deus falar com você neste momento. Relaxa, acalma. Ele está sussurrando para você. O quão preciosa é a história que você está escrevendo. Com dor, com sofrimento, mas é uma história única, onde ele se revelará para você de forma única. Sinta essa paz da voz de Deus, que preenche todos os nossos átomos e nos faz crer que coisas maiores estão por vir. Que Deus te abençoe.